Graças a Deus para você. Mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. É a primeira lição desse trimestre. Nós terminamos o trimestre onde estudamos sobre a carta aos Efésios. Neste trimestre iremos estudar o tema a missão de Deus, minha missão. Né? Missão de Deus, minha missão é o tema da lição desse trimestre. E a lição dessa semana, que é a primeira lição desse trimestre, tem por tema a missão de Deus nos alcança, parte 1. O verso para memorizar está lá em Gênesis capítulo 3, verso 9, que diz assim: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde estás? O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde estás? Esse é o verso áureo da lição. Toda a lição vai girar em torno desse verso, do significado deste verso. Na parte introdutória do sábado diz o seguinte: A missão tem origem e propósito somente em Deus. Nas Escrituras vemos um Deus que intencionalmente abre os braços para os seus filhos e deseja estar com eles. Desde o início, ele estabeleceu um relacionamento com Adão e Eva. Mesmo depois que o pecado entrou, seguiu com sua missão, porém o alvo agora era restabelecer o seu relacionamento com a humanidade. Ou seja, Deus sempre teve esse desejo de se relacionar, de estar com os seres humanos. Tanto que a Bíblia fala que toda viração do dia, Deus descia no Jardim do Éden para poder ter um momento de comunhão com Adão e Eva. Toda viração do dia, todo pôr do sol, Deus descia para estar com Adão e Eva, conversar, ter aquele momento de relacionamento com eles. Mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, houve essa ruptura, né? Houve essa ruptura desse relacionamento. Cumprindo-se o que diz lá em Isaías. Isaías fala que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E à medida que o pecado faz essa separação, Deus não ficou omisso a isso. Deus ele implantou naquele momento o seu plano de redenção, que já havia sido definido antes da fundação do mundo, como a gente vai ver agora na parte do domingo. Mas a lição ele diz assim na parte do sábado: Portanto, a base de qualquer esforço missionário deve estar centrada no relacionamento com o Criador e na compreensão adequada de sua natureza e de seu caráter missionário. Ou seja, toda a atitude missionária que eu e você venha a ter deve estar centrada na compreensão que temos de Deus. De que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus missionário, um Deus de missão, um Deus que ama buscar e salvar o perdido. Até como eu já falei em outros vídeos aqui, para cumprir o lema que diz no Ministério Jovem, né? Salvar do pecado e guiar no serviço. Esse deve ser o nosso intuito sempre. Mas antes de entendermos a missão de Deus, é essencial entendermos melhor o Deus da missão. Então a lição dessa semana visa nos mostrar ou nos apresentar com mais detalhes o Deus da missão. Quem é esse Deus que nos convida a tomar parte na sua missão de salvar o pecador da condição da morte eterna, né? Salvar do pecado e guiar no serviço. Qual é a natureza desse Deus? Qual o propósito desse Deus em nos chamar? E o que ele tem feito ao longo da história para nos dar os meios necessários para cumprir a missão que ele tem nos confiado. Na parte do domingo, o Deus que nos alcançou. Né? E aqui na introdução do domingo diz assim: Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos deu um mundo perfeito. E o seu propósito era que vivêssemos em perfeita conexão com ele. Nenhum relacionamento centrado em seu atributo mais precioso, o amor. Para que o amor fosse real, Deus também nos deu um dom precioso, o livre-arbítrio ou a liberdade de escolha. Deus instruiu Adão e Eva sobre as consequências mortais da desobediência. Deus mostrou a Adão e Eva, Deus criou os seres humanos com as faculdades de tomar decisões. Os seres humanos, nós seres humanos, somos os únicos na criação de Deus com essa capacidade de raciocinar e tomar decisões. Nós somos seres racionais, né? Os seres humanos agem por razão, eles pensam, ou pelo menos deveria, né? Pensar, raciocinar e tomar suas decisões. Os animais não, os animais são por instinto, eles agem por impulso, por instinto mesmo de natureza. E esse presente que Deus confiou aos seres humanos, essa liberdade de escolher, infelizmente muitas vezes tem sido mal usada por nós, né? Usada de forma errada por nós. Nós escolhemos mal muitas vezes.
E as consequências das más escolhas que fazemos é sempre sofrimento e afastamento de Deus. Mas para que a lição quer trazer o ponto aqui é de que para que o amor fosse de fato real para com Deus, era necessário que os seres humanos tivessem esse direito de escolher amar a Deus ou não, obedecer a Deus ou não. Deus criou Adão e Eva com essa faculdade, com esse privilégio de poder escolher. E Deus advertiu a eles de que no meio do jardim havia uma árvore da qual eles não poderiam comer. Deus criou os seres humanos, Adão e Eva, e colocou em um jardim enorme com todos os tipos de árvore necessárias para o seu sustento. Mas Deus colocou uma lá e disse assim, ó, dessa vocês não poderão comer, porque no dia que delas comerem certamente morrerão. Satanás veio e enganou a Eva, Eva comeu do fruto e deu também a Adão, e Adão também comeu. O interessante é que de toda a árvore do jardim eles poderiam comer, mas eles escolheram comer somente daquela da qual Deus disse que não deveriam comer. Da mesma forma somos nós hoje, né? Deus nos presenteia com muitas bênçãos em nossas vidas. E Deus hoje também nos pede para que não façamos determinadas coisas. Mas nós também escolhemos, assim como Adão e Eva, desobedecer a Deus. E a consequência da desobediência é sempre a tristeza e o afastamento de Deus. A diferença de Adão e Eva é que no contexto de Adão e Eva, lá no contexto do Jardim do Éden, era apenas uma árvore que Deus disse assim a Adão e Eva, não coma daquela árvore. Para nós hoje, tem muitas outras árvores das quais Deus diz assim, não coma, não pegue, não toque, não faça, para que você não venha se entristecer, me entristecer, ou melhor, me entristecer, se entristecer e se afastar de mim. Porque o pecado entristece primeiramente a Deus, né? O nosso pecado entristece primeiramente a Deus, depois a nós mesmos, as pessoas a quem ferimos e, consequentemente, o afastamento de Deus. A lição diz assim, a missão de salvação tinha sido concebida antes da fundação do mundo, teria sido implementada. À medida que o pecado entrou no mundo, Deus tomou logo uma providência. E essa providência, Deus não tomou posterior ao pecado, à entrada do pecado no mundo. O plano da redenção, Deus não estipulou ele depois que o ser humano pecou. Ele foi estipulado, ele foi designado antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1, verso 4. Que o plano da redenção, Deus já havia designado antes da fundação do mundo. Deus implementou esse plano da redenção. E a lição pede para a gente ler Gênesis capítulo 3, verso 9 ao 15, e faz a seguinte pergunta: quais foram as primeiras palavras de Deus a Adão e Eva depois que caíram? E por que essa declaração é tão significativa teologicamente até os dias atuais? Qual foi as primeiras palavras de Deus? Eu não vou ler todo o texto, mas eu queria ler alguns com vocês aqui de Gênesis capítulo 3, principalmente o verso 9. Vou ler o verso 9, o verso 14 e o 15. No verso 9 diz assim, Gênesis 3, verso 9. E o Senhor Deus perguntou ao homem, ou melhor, e o Senhor Deus perguntou, onde estás? Onde está? Deus perguntou a Adão, onde estás? E no verso 14 diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seus descendentes. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu queria destacar aqui o verso 9. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Essa é a pergunta que a lição quer enfatizar para a gente meditar. Deus, obviamente, ele sabia onde Adão e Eva estavam. Ele sabia que Adão e Eva haviam comido do fruto que tinha se escondido. Mas por que Deus fez essa pergunta? Por que Deus perguntou a Adão e Eva, onde estás? Deus perguntou a Adão e Eva porque ele queria que Adão e Eva reconhecessem seu estado pecaminoso e reconhecessem que necessitavam de perdão e de salvação. Presentes ou ações que só Deus poderia prover para eles. E por isso Deus se apresenta. E Deus pergunta, onde estás? E essa é a grande beleza do Evangelho. O Evangelho nunca foi o ser humano buscando a Deus. Em toda a Bíblia, a beleza do Evangelho é de que encontramos um Deus santo em busca de seres humanos pecadores e miseráveis. É sempre assim.
É sempre Deus em busca dos seres humanos. Deus desceu em busca de Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus desceu, ou Deus buscou a Noé antes do dilúvio e fez um chamado a Noé. Deus desceu até Abraão e chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Deus desceu e chamou Moisés para ir até o Egito, retirar o seu povo. Deus desceu em pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, ao nascer de mulher, onde diz lá em João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele desceu, é sempre Deus que desce em busca dos seres humanos. É sempre Deus, é sempre de Deus a iniciativa. E louvado seja Deus por isso. Nunca foi os seres humanos atrás de Deus, mas Deus em busca do ser humano pecador e perdido. É sempre assim. Na parte da segunda, o Deus que anseia estar conosco. Antes da gente entrar na segunda, eu só queria frisar o seguinte, né? Que assim como Deus, que a lição pergunta, né? Qual é a significativa, o significado teologicamente até os nossos dias, ou até os dias atuais. Qual o significado que essa pergunta tem para nós hoje, né? A pergunta que Deus fez a Adão. Onde estás? Da mesma maneira que Deus fez essa pergunta a Adão, Deus faz também a nós hoje. Porque muitos de nós hoje temos se escondido, temos nos escondido atrás de pecados, atrás às vezes de pecado, às vezes de cargos, às vezes de posições. E estamos muitas vezes afastados de Deus e tentando justificar os nossos pecados. Adão e Eva, para tentarem se apresentar diante de Deus, para se apresentar, eles tentaram se cobrir com folhas de mato, com folhas de figueira, tentando se justificar com sua justiça própria. Mas Deus, não, a justiça de vocês não se sustenta diante de mim. Deus teve ali que matar um cordeiro e revesti-los com aquela pele que simboliza a justiça de Cristo. Deus faz essa pergunta para mim e para você hoje. Onde você está? Atrás de que você está se escondendo? Eu estou te chamando. Eu estou atrás de você, estou em busca de você, porque eu quero trazer perdão para os seus pecados e salvação para você. Mas você tem corrido e tem se escondido de mim. E Deus faz esse chamado para você hoje. E essa pergunta para você e para mim hoje. Onde estás? Atrás de que você está se escondendo? Eu vim aqui, eu desci para te salvar, para te trazer perdão e salvação. Aceite hoje o perdão de Deus, aceite hoje a salvação de Deus, porque Ele te chama. E Ele pergunta a você onde você está. E isso é para você que tem já ouvido a voz de Deus a te chamar a assumir um compromisso com Ele. Para você que já tem ouvido a voz de Deus te chamando, filho, aceita a salvação. Aceita Cristo como Salvador. Toma parte nessa bênção da vida eterna. Onde você tem se escondido? Atrás de que você tem se escondido? Deus te convida hoje. Como o próprio Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na parte da segunda-feira, o tema é o Deus que anseia estar conosco. Tem alguns textos de Gênesis para a gente ler, eu não vou ler, vou só citá-los para vocês, para a gente ganhar tempo, para que a lição não fique, o vídeo não fique muito longo. Pede para a gente ler Gênesis capítulo 17, verso 7, 26, verso 3 e 28, verso 15. E a pergunta é, qual foi o foco principal das promessas de Deus a Abraão e aos seus descendentes nesses versos? Em todos esses versos, se você for ler na sua Bíblia, você vai encontrar a seguinte afirmação, que Deus estaria com eles em todos os momentos, se eles decidissem caminhar o caminho que Deus havia designado para eles, em obediência à sua vontade. Deus chamou a Abraão, ele prometeu isso. Chamou a Isaac, ele prometeu isso. No capítulo 28, verso 15, Deus vai e tem um encontro ali com Jacó, no deserto. Deus se apresenta a Jacó e ele promete a Jacó que ele estaria com ele. E iria até a terra da sua descendência, dos seus parentes, para onde ele estava indo, e que traria ele novamente até a terra dos seus pais, e lhe daria toda a terra de Canaã por herança, como ele havia prometido a Abraão. E Deus promete a nós hoje também que estará conosco todos os dias. A lição diz assim, a promessa de Deus a Abraão e a seus descendentes foram múltiplas, mas uma se sobressai. Várias vezes Deus declarou a eles, eu serei o seu Deus e estarei com vocês, conforme os textos que eu citei aqui. José acabou no Egito, mas como um instrumento de salvação para o povo de Deus, em cada passo e experiência de José, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida,
a Bíblia afirma que o Senhor Deus estava com ele. Geração mais tarde, no cumprimento de sua missão, Deus enviou Moisés a Faraó para libertar o seu povo da escravidão egípcia. Durante o comissionamento de Moisés, Deus lhe disse: eu estarei com você. Vez por vez, Yahvé, ou Yeshua, confirmou o profundo desejo de estar com o seu povo. Em Êxodo 29, do verso 45 e 46, Deus diz claramente a Moisés: e far-me-eis um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo, do povo de Israel. E lhe mostrarei que eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe tirou da terra do Egito, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 29, verso 45 e 46. Deus afirma de que ele deu uma ordem a Moisés para que Moisés construísse um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. É o desejo de Deus, habitar conosco, estar conosco todos os dias. Por isso que Paulo vai dizer assim, que nós somos, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus deseja hoje habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Agora, ninguém gosta de morar em uma casa suja, né? Ninguém gosta de estar em um ambiente sujo. Então, para que Deus possa habitar em nós, estar conosco todos os dias, é preciso que nós venhamos a praticar ou a aplicar em nossas vidas uma obra de purificação, ou buscar viver uma obra de purificação, de santificação, para que Deus possa de fato habitar conosco e em nós, né? Para que Ele possa viver em nós e atuar através de nós. As ofertas de sacrifício do santuário, tudo que acontecia ali apontava para Cristo. Todo o ritual do santuário que Deus mandou Moisés erguer apontava para Cristo. E sem Cristo, nada do que foi feito ali tinha validade, sem essa figura de Cristo. Na parte da terça-feira, o Deus que se tornou um conosco, que vai abordar o que a gente já comentou aqui sobre o texto de João, capítulo 1. Mas a lição inicia assim: no Antigo Testamento, o Antigo Testamento mostra o Criador, como o Criador começou a implementar o plano por meio de um povo que deveria representar a sua natureza e o seu propósito para o mundo. Deus chamou a Abraão e disse que dele faria uma grande nação. E essa nação seria incumbida a responsabilidade de representar a Deus para todo mundo. A descendência de Abraão seria o povo de Deus na terra e teria o privilégio de ser esse povo de Deus, mas também a responsabilidade de representar esse Deus, o caráter de Deus para todo o mundo. E a lição pede para a gente ler o texto de Mateus 28, ou melhor, Mateus 1, do 18 ao 23, que fala ali do relato do nascimento de Jesus. Eu não vou ler todo o verso, todos os versos, mas eu queria ler 2 versos com vocês, de Mateus 1. Eu queria ler o verso 20 e o verso 23. Que diz assim, o verso 20 diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor lhe dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí no verso 22 e 23 diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, se Deus no passado habitou com o seu povo de forma ali através do santuário, ele se manifesta, Deus descia ali sobre a arca da aliança e falava com o seu povo. No Novo Testamento, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, desce e habita entre nós. O próprio Jesus, ele vem habitar conosco. O Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E a lição ainda pede para a gente ler João, capítulo 1, verso 14 e 18, que vai tratar do verso que a gente falou agora há pouco, onde diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus habitou conosco. E faz a seguinte pergunta: o que podemos aprender sobre a missão de Deus para conosco com a encarnação de Cristo? Quais as lições que podemos tirar da encarnação de Cristo?
do nascimento de Cristo nesse mundo. Eu citei aqui, eu respondi aqui na minha lição o seguinte: Deus se tornou um conosco. Deus se tornou participante da natureza humana. Ele se fez homem para poder estar conosco. Cristo veio revelar o caráter de Deus. A própria palavra de Deus lá em Hebreus, Paulo fala que Cristo é a expressão exata do caráter de Deus. A expressão exata. Cristo veio revelar o caráter de Deus. Porque até aquele momento do nascimento de Cristo e do seu ministério, havia uma compreensão errônea sobre a pessoa de Deus. Se havia a imagem de Deus, era de que Deus era um Deus vingativo, que aqueles que não andassem de acordo com a sua vontade, ele punia, ele matava, enfim. Havia essa visão de um Deus que punia os seus filhos, um Deus que tinha prazer em punir os seus filhos. Mas Cristo veio revelar o verdadeiro caráter de Deus, o caráter de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, mas também de um Deus de justiça. São os fundamentos do trono de Deus, amor e justiça. Cristo também veio ser o nosso exemplo em obediência. O nascimento de Cristo veio para nos trazer um exemplo de obediência. Por quê? Porque para os judeus, há o pensamento de que era impossível obedecer à lei. Era impossível viver de acordo com toda a vontade de Deus. E esse pensamento tem se perdurado em nossos dias. Há muitos que dizem que é impossível obedecer à lei de Deus. É impossível viver de acordo com os parâmetros que regem a vontade de Deus em nossa vida. Mas Cristo veio em forma humana para nos dar esse exemplo de obediência. E a Bíblia fala assim, eu não lembro agora a passagem, mas com certeza você já conhece, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não usou por usurpação de ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cristo foi obediente, e não uma única vez, mas até a morte e morte de cruz. Cristo foi o nosso maior exemplo, o exemplo perfeito de obediência a Deus, e veio salvar-nos dos nossos pecados. É possível obedecer a Deus, porque Cristo obedeceu sendo homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele venceu o pecado, não usando os seus atributos divinos. Você não vai encontrar Jesus em nenhuma passagem bíblica usando os seus atributos divinos para vencer o pecado. Ele se abdicou dos seus atributos divinos para que pudesse vencer como um homem, para nos deixar o exemplo de que é possível vencer. Até para que você entenda o tamanho do exemplo de Cristo para nós e como a nossa fé e a nossa vida cristã é tão pequena, a nossa fé é tão pequena. Cristo diz assim: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá mover montes. E Cristo, nenhum dos seus milagres, nem os milagres que Cristo fez, ele fez usando os seus atributos divinos. Cristo usou até para operar os seus milagres daquilo que está disponível para mim e para você. A fé. A fé. Cristo usou a fé como um dom de Deus, como um dom de cura, como um dom de libertação. Quando Cristo curava uma pessoa, ele dizia assim: vai em paz, a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. A fé. Ele usou a fé, a confiança em Deus, a comunhão com Deus e a fé. Foi o poder que Cristo usou nessa terra para viver em obediência a Deus e para exercer ou para operar os seus milagres. Ele não usou nenhum atributo divino nessa terra enquanto esteve nessa terra, embora não deixasse de ser Deus. Ele não usou. E esses atributos, não os divinos, mas os atributos da fé, está disponível para mim e para você. E o próprio Jesus disse isso: aquele que crê nas minhas palavras e viver de acordo com o que eu tenho ensinado, operarão grandes milagres maiores do que eu tenho operado, parafraseando o que Cristo falou. Aqueles que seguirem aquilo que eu ensino, que eu ordeno, eles irão operar milagres maiores do que eu tenho operado. Nós vemos isso se cumprindo na vida dos apóstolos também depois. A Bíblia relata de que até as vestes de Paulo, ao entrar em contato com os enfermos, eram curados. A sombra de Pedro curava. Milagres pelo poder da fé.
está disponível para mim e para você. Então Cristo é o nosso exemplo. Cristo veio ser um conosco, participar da natureza humana, veio revelar a Deus, veio ser o nosso exemplo de obediência e veio nos salvar dos pecados para nos conceder a salvação. Na parte da quarta-feira, caminhando já para o fim, o Deus que continua a estar conosco, né? E a lição inicia dizendo assim: a vida e o ministério de Jesus foram a revelação máxima de Deus. Em 3 anos e meio, Deus revelou mais sobre quem Ele é e sobre a sua essência e sua missão do que tudo que havia feito por outros meios, outros métodos em gerações anteriores. Ou seja, durante a vida e o ministério de Cristo, Deus revelou mais de si mesmo do que Deus havia revelado aos profetas antes de Jesus. Porque Cristo é a expressão exata do caráter de Deus. Jesus revelou sua missão, dizendo o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, verso 10. Essa é a missão de Cristo. Além de tudo que ele veio fazer para nos deixar de exemplo, a missão de Cristo se resumia nesta frase: buscar e salvar o perdido. E esse texto, esse relato de Lucas 19, eu convido você a ler. Depois eu posso até trazer uma mensagem aqui sobre esse texto, que já passei em algumas igrejas, sobre Lucas 19. Lá é um relato de um pecador perdido, mas no final, com a declaração de salvação. Porque hoje houve salvação nesta casa. É descrito lá em Lucas 19. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar a mim e a você. Foi por isso que Cristo deixou o céu, porque nos ama. E aqui a lição traz esse verso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Deus nos ama e Deus deseja nos salvar. Por isso Cristo veio e morreu na cruz em nosso lugar. Pouco antes da sua última semana de vida, o destino do final da humanidade estava em jogo. Os acontecimentos daqueles dias ligavam a expectativa do passado com a esperança do futuro. Durante a Páscoa, a qual apontava para a libertação da opressão egípcia, Jesus, o Deus encarnado, entregou a vida para nos libertar da escravidão do pecado. Paulo escreveu: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outro verso, Paulo diz assim: Cristo é justiça nossa. Isso é um amor imenso, irmãos. Um amor que não se descreve, que não se pode medir. Por isso que a Bíblia fala de uma tal maneira. Deus nos ama. E esse é o caráter do Deus da missão. Um Deus de amor, um Deus que se importa, um Deus que tem empatia para com o sofredor, para com o pecador perdido. E Ele nos convida a tomar parte na sua missão. E assim como Ele, ser pessoas que amam e que têm empatia. O que é empatia? Empatia é sentir a dor do outro. É sentir de que você foi salvo e que o outro necessita e precisa também de salvação. E quando há esse sentimento em nosso coração, que é o sentimento que houve em Cristo, irmãos, Cristo estava no céu, adorado pelos anjos. Não tinha feito nada com relação ao pecado. Foi o ser humano que escolheu pecar e se afastar de Deus. Não foi Deus que afastou o ser humano de si. Então não tinha nenhum motivo de vir à terra e morrer em nosso lugar. Mas Ele quis vir. Ele quis vir. Ele quis tomar o nosso lugar e pagar a sentença pelo pecado. Porque a lei foi quebrada. Né? Houve um acúmulo de uma dívida para com Deus. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então alguém teria que morrer pelo pecado de Adão e Eva. Pela entrada do pecado do mundo, pela existência do pecado. Alguém teria que pagar o preço pela desobediência. E Cristo veio e pagou o preço em nosso lugar. Por isso que a Bíblia fala que na cruz ele rasgou o escrito de dívida que nos era contrário. E encravou na cruz. Nós somos perdoados pelo sangue de Cristo. E esse é o caráter do Deus da missão. E aqui a lição pede para a gente ler Mateus 28, verso 18 ao 20. O texto da grande comissão. E a pergunta é: qual é a promessa? A pergunta é: qual a promessa que encontramos na grande comissão? Ele nos traz segurança e nos envolve ao nos envolvermos na missão de Deus. Né? O texto da grande comissão, Cristo diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Deus, como é o texto aqui da parte da quarta-feira, o Deus continua a estar conosco. Deus não só esteve conosco, ou com seu povo lá no tempo de Israel,
no tabernáculo, quando descia ali na Shekinah, naquele fogo glorioso. Deus não só esteve com o seu povo, quando Cristo desceu a essa terra, assumindo forma humana, e agora está no céu e nós estamos só. Não. A Bíblia fala que ele continua conosco, porque Cristo prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como é que Cristo está conosco hoje? Através da pessoa do Espírito Santo. Ele mesmo disse: eu vou para que ele venha. É necessário que eu vá para que ele venha. O Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo que vos guiará em toda a verdade e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus está conosco na pessoa do Espírito Santo. O Deus Espírito está conosco todos os dias, até a consumação do século. Deus continua a estar conosco hoje. Nós não estamos só. Quando decidimos tomar parte na missão de Deus, não estamos só. Deus garante que está conosco. Todo aquele que se dispõe a ir por Cristo, Ele garante: eu estarei com você. Você não está sozinho. Na parte da quinta-feira, Deus voltará para nos buscar. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. A lição pede para a gente ler Mateus, ou melhor, João capítulo 14, do 1 ao 3. Esse é um dos versos mais lindos de toda a Bíblia, porque é o texto que traz a bendita esperança de todo cristão. Diz assim o texto, um texto que eu já sei de cor e creio que a maioria dos cristãos também sabe. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e preparar este lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então qual é o desejo de Deus? De estar conosco por toda a eternidade. Cristo garantiu isso. Eu vou, mas eu vou voltar. Porque eu quero que onde eu estou, você também esteja. Deus é um Deus que deseja estar conosco todos os dias e por toda a eternidade, se assim você e eu desejarmos. A lição diz assim: de acordo com o apóstolo João, a promessa finalmente se tornaria realidade. João viu, lá no Apocalipse diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e ele será o Deus deles. Apocalipse 21, verso 3 fala do momento em que João vê a cidade santa descendo do céu, o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com o homem por toda a eternidade, e ele será o seu Deus, e nós seremos povo de Deus por toda a eternidade. E a lição também traz aqui um texto de Romanos capítulo 5, verso 20, diz assim: a obra de salvação está completa. Onde prevaleceu o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há perdão e salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Não importa o pecado que você tenha cometido, não importa quão longe você foi. Ele fala em Isaías: os meus ouvidos não estão surdos para que não possam ouvir, nem minha mão está encolhida para que não possa salvar. Mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado que nos afasta de Deus. Deus está constantemente atento aos nossos clamores e desejoso de estender a mão e nos salvar, mas nós nos afastamos de Deus. Na parte final, eu gostei dessa parte final da quinta-feira, que traz um desafio para nós. E diz assim: o primeiro desafio é: ore a cada dia para que Deus motive a fazer a sua parte, melhor, ore a cada dia para que Deus o motive a fazer parte da missão. Devemos orar todos os dias, pedindo: Senhor, nos dá determinação de tomar parte na tua missão, de nos envolvermos na missão de buscar e salvar o perdido. O segundo desafio é: desafie-se, desafiar a si mesmo. Aprenda o nome de alguém que você ainda não conhece, um vizinho, um colega, comerciante ou outro. Ore por essa pessoa escolhida todos os dias. Se você tem que escolher uma pessoa que você ainda não conhece, uma pessoa, um vizinho, alguma pessoa que você não tem tanto contato, descubra o nome dessa pessoa e ore todos os dias por ela, para que ela possa abrir o coração, para que o Espírito Santo possa atuar na vida dela e que ela venha aceitar a salvação que Cristo provê na cruz do Calvário para todos nós. Um Deus que ama salvar, buscar e salvar o perdido. Na parte da sexta-feira tem um estudo adicional. Não vou ler todo, mas eu queria ler pelo menos o primeiro parágrafo, que é lindo, é uma citação do livro Desejar de Todas as Nações. E metade do segundo parágrafo, eu vou tentar ser breve,
Diz assim: o plano da salvação, o plano da nossa redenção, não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, conforme Romanos capítulo 16, verso 25. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade tem sido o fundamento do trono de Deus. Qual é o fundamento do trono de Deus? Amor e justiça. Por que amor? Porque Deus, a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo. Então, o amor. Foi por isso que Cristo veio. Foi por isso que Deus desceu até Adão e Eva, por amor, mas também a justiça. O fundamento do trono de Deus também é a justiça, porque foi desobedecido uma ordem de Deus, a lei de Deus foi quebrada e foi acumulada uma dívida para com Deus. E alguém tinha que pagar por essa dívida, como já falei. E Cristo pagou, ou seja, na cruz, Deus exerceu o amor para com a humanidade e a justiça também, quando Cristo morreu pagando o preço pelos nossos pecados. E continua assim, desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do rebelde. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu e tomou providência para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo parágrafo inicia dizendo assim: Cristo não disse aos seus discípulos que seria fácil, mas não seriam deixados a lutar sozinhos. Assegurou-lhes que estaria com eles e, se avançassem com fé, seriam protegidos pelo Onipotente, enquanto obedecessem a sua palavra e trabalhassem em harmonia com ele, não fracassariam. Cristo disse que não seria fácil. Não seria fácil permanecer salvo. Não seria fácil participar da salvação com Cristo. Não seria fácil cumprir a missão que Cristo tem para cada um de nós. Mas Ele garantiu, se permanecêssemos unidos a Ele, obedecendo a sua palavra, não fracassaríamos. Que possamos hoje tomar posse do poder de Deus, para que possamos ser participantes com Ele desta missão de buscar e salvar o perdido. Que Deus abençoe sua vida, que essa lição possa ter sido de bênção para você em mais dessa semana e que possamos pedir a Deus todos os dias que nos dê amor pela causa de Deus, nos dê desejo de salvar, nos põe em nosso coração desejo de salvar, sede de alma, para que possamos buscar e salvar os perdidos para Deus. Assim como eu e você fomos alcançados, eu desejo que nós também possamos trabalhar para alcançar outras pessoas. Se você gostou do conteúdo da lição, comente aí embaixo, deixe seu comentário, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva e aguardo você no próximo vídeo, seja da recapitulação da lição ou de outra reflexão que a gente venha trazer aqui no canal. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.